Chegamos ao quarto episódio da temporada 2 de Severance na Apple TV. E esse episódio concretizou algumas teorias que os fãs da série estão tendo já faz um tempo, desde o fim da primeira temporada, principalmente. E dessa vez a gente vê os nossos 4 personagens perdidos numa espécie de floresta, tundra, um lugar inóspito, no meio da neve. E a gente percebe que é como se fosse uma excursão didática para os Inis, para eles conhecerem o mundo exterior, aprender alguma lição, ter uma dinâmica de grupo, coisa que às vezes acontece assim num ambiente de trabalho comum. E a gente percebe que essa atividade externa é para falar um pouco sobre um dos temperamentos que o Ki resolveu tomar, né? Domar, no caso, que é a aflição, o woe. Por isso eles estão nesse lugar chamado Woe's Hollow. A gente vê que tem uma certa aflição mesmo no início. Aos poucos eles vão se encontrando e vem uma mensagem numa televisão com o Mr. Milchick falando sobre o propósito deles estarem lá e falando que vão receber ajuda para o destino final. Pois bem, essa ajuda nada mais é do que uma espécie de gêmeo de cada um dos Inis. A gente não entende se são robôs ou se são clones, isso já dá um tom bem assustador para esse episódio, que eu acho que é o propósito para mostrar que a realidade lá fora é um pouco mais assustadora. Spoiler, essa é a sua chance de você sair desse vídeo. Se continuou, então é porque você quer saber ou você já assistiu o episódio. Neste episódio a gente descobre que sim, uma das grandes teorias que se tinha sobre a Helena ou a Halle, que depois do último episódio da primeira temporada, onde eles conseguem ligar os Inis fora do Severed Floor, ela passou a estar lá como infiltrada. Sim, a gente percebe que ela era uma infiltrada. E ela estava levando o seu plano muito bem, a ponto de não esboçar nenhuma reação onde desse a entender que ela não estava ali, ela tentando desviar de todas as perguntas sobre o que aconteceu quando eles saíram pela primeira vez. E tem uma pessoa que tá lá meio que desconfiada desde o começo, que é o Irving. E a gente sabe que o Irving já tá lá e já tá pesquisando, entendendo sobre a Lumon faz um bom tempo. Ele era o refinador mais sênior. Então ele vai ter uma certa maturidade, né, a mais para entender sobre a personalidade das pessoas ali. E também, como todos já sabem, ele tem uma pesquisa sobre a Lumon lá fora para tentar entender o que está acontecendo e, de certa forma, sabotar ou, enfim, denunciar. A gente não sabe qual que é o grande propósito dele, mas ele é um cara que já entendeu como passar mensagens de um jeito não tão simples, como seria a reintegração, mas sim, ele ficar pintando o mesmo lugar e tomando muito café à noite e ouvindo música alta para se manter acordado enquanto pinta a mesma cena daquele elevador onde a Miss Casey entrou, é uma forma de deixar o Ini dele com sono e tentar se lembrar dessa imagem que foi repetida diversas vezes. Então seria muito difícil enganar o Irving, porque é um cara que está lá, ele já entende, já tem uma maturidade, uma personalidade de Ini criada já faz um tempo, ele já tem a desconfiança do Alt dele e também, quando os dois se juntaram, deu para ver que está rolando alguma espécie de trama ali entre ele e o Burt para tentar desmascarar ou fazer alguma coisa contra a Lumon. Depois desse primeiro encontro, onde eles estão ali no acampamento com o Mr. Milchick, que é a Miss Huang, a gente percebe que talvez todo esse experimento, toda essa atividade externa fosse uma forma de eles realmente acreditarem que a Halle era a Halle, e não a Helena. E meio que saiu pela culatra, porque a gente percebe que era a Helena o tempo todo, no final do episódio, e ela estava indo tão bem a ponto de rir daquela história que o Mr. Milchick conta sobre esse episódio do Ki, onde junto de seu irmão ele doma a aflição nesse lugar inóspito, invernal, e ela ri e se dá a entender que ela entendeu de um lado mais malicioso, ou como se fosse uma metáfora para algo fútil e não tão carregado de sabedoria assim.
Mas sim, ela debocha desse ensinamento que o Mr. Milchick passa pra mostrar que, de certa forma, ela tá ali ainda como Helliar. Só que o Irving não compra. O Dylan dá risada, o Mark dá risada, mas o Irving não vai comprar isso. E o Irving continua colocando ela contra a parede para ela contar o que é esse tal desse jardineiro noturno, ou do que ela viu de fato lá fora, quem ela é lá fora. E ela tenta até agradar ele com um presentinho, um bonequinho de neve, para tentar conquistar a confiança dele, mas ele já sacou, porque ele realmente consegue compreender a personalidade dos Zines, e ele já viu que teve um shift muito grande ali depois que eles voltaram dessa primeira escapada. E a gente também tem a confirmação de que, de fato, o Mark está passando pelo processo de reintegração, porque quando ele está ali com a Helliar, a gente vê que ele tem uns flashbacks como se a Helly fosse a Gemma. Então dá pra ver ali que talvez de um jeito um pouco mais sutil, talvez a reintegração ainda não tá 100% depois do procedimento que ele realizou lá com a gata, mas ele tá tendo esses primeiros flashes e talvez isso seja um pouco mais gradativo daqui pra frente. Mas agora mais um ponto interessante, que eu não sei se ficou ali como um easter egg ou como algo que vai ser desenrolado depois, mas tem muita gente linkando a história do Burt e do Irving como uma referência sobre O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Michel Gondry, que é esse filme onde um casal, que é a Kate Winslet e o Jim Carrey, o Joel e a Clementine, eles ficam se reencontrando durante a vida, mas quando tem uma grande briga, uma grande desavença amorosa, eles vão lá numa clínica, apagam as memórias, resetam, esquecem que essa pessoa existiu e continuam a vida normal, porém vão se encontrando novamente. E, para quem gosta muito desse filme, como eu, vocês lembram que uma das frases icônicas é Meet me in Montauk. Me encontre em Montauk. Montauk é essa cidade de praia que no inverno é coberta por neve, então é um lugar meio melancólico, meio nostálgico, tem uma coisa ali. E é o cenário onde o Joel e a Clementine desse filme se encontram pela primeira vez e se apaixonam e vivem um amor que depois vai ser apagado. E nossos personagens, eles discutem na fogueira porque o Irving, de certa forma, continua colocando a Helly na parede para contar mais sobre como foi a experiência dela quando eles fugiram. E ela fica desviando e falando, eu já te contei, foi aquilo mesmo. E ele, não, mas o que esse jardineiro estava usando? Ele tinha uma lanterna, coisas do tipo. E até a gente pensar nessa figura do Night Gardener, não sei se é algo que vai continuar sendo usado para explicar outra coisa, ou se foi qualquer história que ela inventou na cabeça. Mas o Irving percebe que tem algo errado quando ela rebate de um jeito bem cruel, falando sobre a relação dele com o Burt, que ele tá chateado e agindo daquela forma porque ele perdeu o Burt e sabe que nunca mais vai vê-lo novamente. Isso engatilha o Irving de um jeito bem sério e ele deixa os três e vai andar na floresta sozinho. Ele acaba se perdendo e dormindo e quase morrendo congelado na floresta. Ele tem um sonho onde ele se encontra com o Burt naquela estação de trabalho dos 4 computadores e também com essa figura da noiva da aflição que foi citada na história que o Mr. Milchick contou sobre esses contos do Keir. E o Irving, ele tá no computador, nessa estação de macrodata, e os dados que ele está refinando, eles começam a ficar confusos, e a gente vê que tem algumas letras que começam a aparecer, que antes eram só números, e essas letras elas juntam para formar Egan. E quando ele acorda, ele se vê um pouco mais iluminado e sabe muito bem o que ele tinha que fazer e quem de fato era a Helly. Mas por que eu estava citando o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças para além de tudo isso? Tem essa teoria que alguns fãs falam sobre o Irving e o Burt, eles sempre se reencontrarem, e como o Irving é um pouco mais sênior lá embaixo, no Savage Floor, sempre talvez tenha sido uma questão eles viverem um romance,
e que eles sempre foram resetados e aconselhados a não se encontrarem novamente. Porém, dessa vez, o Irving, ele novamente se reencontra com o Burt, e dessa vez ele leva os outros Innies do seu departamento e começa uma pequena revolução lá dentro, né? Mas isso é uma teoria, só que eu achei interessante o fato de o projeto que o Irving estava refinando agora se chamar Montauk, que eu não sei se é o lugar onde eles estão localizados ou se tem essa ligação com Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Porém, eu achei um toque interessante. Dá pra ver que os roteiristas e toda a equipe por trás da produção de Ruptura estão ouvindo os fãs, eles ficam muito animados com as teorias. E talvez fique ali um easter egg bobo ou que depois faça sentido. O que é esse projeto Montauk? Mas chega de novas teorias, por favor. Vamos ao que interessa, que é a gente saber de fato que a Halle não é a Halle, era a Helena o tempo todo. Porque o Irving pega ela e o Irving começa a gritar e chama o Mr. Milchick e ameaça afogar ela no lago se ele não trouxer ela como Innie novamente. Porque ele fala pra ela, a Halle Ar nunca teria sido cruel comigo. E o que você falou lá na fogueira foi muito cruel. Então ele sacou que era a Helena já fazia um tempo, ele já não estava muito assim com ela. E por pressão, depois dele quase matar a Helena afogada, Mr. Milchick vai lá e usa esse protocolo e desativa esse bloqueio e ela volta a ficar como a Innie Helliar. Tanto que ela acorda ali nos braços de Mark, sem saber onde tá. E a gente percebe que ela estava nos enganando durante 3 episódios. Eu mesmo não estava botando muita fé nessa teoria de ela estar infiltrada. Porém, deu pra gente perceber agora que ela estava indo ao extremo mesmo, ao ponto de rir das filosofias do Keir na frente de todo mundo, a ponto de seduzir o Mark, de ficar com ele. Só que agora fica essa dúvida também, se ela estava sendo assim o tempo todo ou não. Porém, a gente viu em alguns outros vídeos e teorias de que o som do elevador, de quando ela chega, é diferente do som dos outros, quando eles passam pelo elevador que ativa o processo de ruptura. Tem muito mais coisas indicando que ela estava sendo a Helena o tempo todo do que o contrário. Então, sim, Helena estava como infiltrada e no fim do episódio ela volta a ser Helliar. Se vai continuar assim, não sabemos. Uma coisa que eu disse no vídeo anterior está fazendo muito sentido, que é o fato de que a série agora vai começar a andar um pouco mais. As coisas elas vão ser reveladas para trazerem novas coisas que a gente vai ficar quebrando a cabeça, entendendo. Mas essas coisas latentes, que são essas teorias que vão sendo criadas a partir dos episódios, vão ser reveladas de um jeito mais rápido. Lógico que a gente vai terminar a temporada com algumas perguntas ainda, sei lá, da primeira temporada, só que a gente vai ver que muitas coisas vão ser explicadas agora. Esse episódio foi bem estranho, bem vibes terror, suspense, e eu sinto que a série tá indo para um lugar um pouco mais macabro. E eu acho que é uma forma também de já resolver algum dos plots pra gente entender o que realmente tá em jogo por trás da Luna. É isso, gente. Se gostou, dá um like, se inscreve e comenta o que você tá achando, porque eu tô assim... Todo episódio eu fico, ai gente, pelo amor de Deus, fala logo, eu preciso saber. E tô consumindo muitos conteúdos de quem tá falando e analisando a série. E tô gostando bastante de ver que as pessoas são tão maluquinhas como eu. E até logo, tchau, tchau.